A geometria das seções cônicas. A geometria das seções cônicas é um ramo fascinante da matemática que se concentra no estudo de curvas que são formadas pela interseção de um cone circular reto com um plano. Essas curvas são chamadas de seções cônicas e incluem a elipse, a parábola e a hipérbole. A elipse é uma seção cônica que é formada pela interseção de um cone circular reto com um plano que corta ambos os lados do cone. A elipse é uma curva simétrica e fechada que tem duas partes chamadas de semi-eixos. A distância entre os pontos mais distantes de cada semi-eixo é chamada de comprimento do eixo, e a distância entre os pontos mais próximos de cada semi-eixo é chamada de largura do eixo. A elipse tem muitas aplicações em matemática, física e engenharia, incluindo a descrição da órbita dos planetas ao redor do Sol. A parábola é uma seção cônica que é formada pela interseção de um cone circular reto com um plano que é paralelo ao lado do cone. A parábola é uma curva simétrica e aberta que tem um ponto especial chamado de foco. A distância entre o foco e o ponto da parábola mais próximo é chamada de distância focal. A parábola tem muitas aplicações em matemática, física e engenharia, incluindo a descrição do movimento de objetos que seguem trajetórias parabólicas, como uma bola lançada no ar. A hipérbole é uma seção cônica que é formada pela interseção de um cone circular reto com um plano que corta ambos os lados do cone e passa pelo seu vértice. A hipérbole é uma curva simétrica que consiste em duas partes chamadas de braços. A distância entre os pontos mais distantes de cada braço é chamada de comprimento do eixo, e a distância entre os pontos onde os braços se encontram é chamada de distância focal. A hipérbole tem muitas aplicações em matemática, física e engenharia, incluindo a descrição do movimento de corpos celestes em órbita. A geometria das seções cônicas tem uma longa história que remonta à Grécia Antiga, onde matemáticos como Euclides, Apolônio e Arquimedes estudaram essas curvas. A geometria das seções cônicas é importante em muitas áreas da matemática, incluindo a geometria analítica, a geometria projetiva e a geometria diferencial. Além disso, a geometria das seções cônicas tem aplicações em muitas áreas da física e da engenharia, incluindo a óptica, a mecânica clássica e a teoria do controle. Em resumo, a geometria das seções cônicas é um ramo fascinante da matemática que se concentra no estudo de curvas formadas pela interseção de um cone circular reto com um plano. As seções cônicas incluem a elipse, a parábola e a hipérbole, e têm muitas aplicações em matemática, física e engenharia. Questões: o que são seções cônicas na matemática? Quantas seções cônicas existem e quais são elas? Como é formada a elipse e quais são suas características principais? Qual é a aplicação da elipse em física e engenharia? Como é formada a parábola e qual é sua característica especial? Qual é a aplicação da parábola em física e engenharia? Como é formada a hipérbole e quais são suas características principais? Qual é a aplicação da hipérbole em física e engenharia? Quem foram os matemáticos gregos que estudaram a geometria das seções cônicas? Em quais áreas da matemática a geometria das seções cônicas é importante? Quais são as áreas da física e da engenharia que usam a geometria das seções cônicas? O que é geometria analítica? O que é geometria projetiva? O que é geometria diferencial? Por que a geometria das seções cônicas é considerada um ramo fascinante da matemática?